Um momento. Ele não permite eu mudar a webcam. Olha que porcaria. Não deu certo a transmissão concomitante pelo YouTube, mas vamos por aqui mesmo. Só ver se não ficou nada gravado lá. Vídeos. Ao vivo. Excluir. Muito bem, excluído. Paciência. Moçada, agora gravando, valendo, sejam bem-vindos à nossa aula de materiais de construção civil 2. Se vocês estão aqui, entende-se que vocês já fizeram um material de construção civil 1. Então, belezinha, nós já discutimos a necessidade dos materiais, o quanto os materiais são importantes na vida da engenharia civil, né? Eu vejo as fotos dos perfis de vocês aí, ao mesmo tempo que eu estou falando, né? Senão eu vou ficar doido. Aí, por exemplo, eu vejo a foto do Rafael Matias Silva. Ele está numa obra, né, com um maquinário, eu não consigo enxergar bem qual é o maquinário que está atrás dele. Se eu não me lembro, essa foto é antiga, é uma escavadeira. É uma escavadeira, mas você está numa obra de pavimentação. Isso. Então, assim, independente da obra, seja ela de infra, que é o caso que a obra que você estava pisando nesse momento, seja a obra de construção civil, seja a obra militar, seja a obra que for, sem material de construção, sem o adequado conhecimento de material de construção civil, a metade do que nós sabemos vai por água abaixo. Uma vez que, vamos pensar nas atribuições mesmo da engenharia. Dentre as atribuições, você pode dizer que a compra de materiais é algo realmente muito importante. Então, para comprar sem ter conhecimento é realmente difícil, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês, besta, assim, né? Simplória, na verdade, mas para acalorar o começo da nossa aula. Qual é a diferença entre piso e porcelanato? Piso cerâmico e porcelanato? Ninguém? Você pegou, professor? Não lembro, não. O barro. Bom, para não falar besteira, não, vai, responde. Só sei que usa um AC1, outro usa C3, só isso. Não, é a absorção de água, o barro branco, a dureza do material, o esmalte melhor. Exatamente, Leandro. Primeiro... A resistência também, né, professor? Do porcelanato ele é maior, né? Tem a ver com o barro branco. A argila dele é diferente. Isso, pegou o piso barra porcelanato, porque hoje nós temos piso com acabamento excelente. Piso de tamanho de porcelanato, você tem piso 82 por 82, tá? Você tem régua de piso de 1,20 m por 40, de 1,20 m por 60. Não, de 1,20 m já tem 2,80. Já tem até 2,80. As lastras para fazer fachada. Aí, ó. Então, isso você está falando de piso, né, Leandro? Porcelanato. Não, eu estou falando de piso. O piso ele tem até 1,20, 1,20. 1,20. Então, primeira coisa que você vai olhar é o barro, né? O barro é a cerâmica dele, você vai olhar nas costas. A cerâmica avermelhada, que é essa cor de argila, refere-se ao piso cerâmico. O branco refere-se ao porcelanato. O acabamento do porcelanato é melhor. A resistência à abrasão, o esmalte, ó. A resistência à abrasão, que tem a ver com o esmalte, é melhor. Então, por isso que o preço é mais caro. Isso tem a ver com a nossa aula de hoje, já que nós vamos falar de concreto? Não tem a ver com a nossa aula de hoje. Eu só estou levantando a bola para a gente começar a jogar aí um futevôlei,
mas é baseado em algumas decisões que são vocês da engenharia que devem tomar, tá? Quando é que você utiliza um porcelanato? Quando é que você utiliza um piso? Certo? São perguntas assim que eu não sou o rei eu não posso aqui dizer com toda assertividade. Mas locais em que você não tem que você não tem, como é que eu vou dizer? Que você não tem esforço de abrasão, locais que você não faz força mecânica nesse porcelanato, você quiser usar um piso cerâmico, tá tudo ok. Vou dar um exemplo, uma cozinha. Você quer fazer os revestimentos das paredes, tá muito caro o porcelanato. Você tem um piso com um acabamento parecido, que você goste. Tudo bem, não vejo problema nenhum. Agora você vai fazer uma garagem. Opte na garagem por colocar um porcelanato em detrimento de um piso. O piso foi muito endemoniado, abre e fecha aspas, com o advento da cerâmica branca, a produção nova do porcelanato, e o que é real, que melhora o comportamento, melhora o esmalte, melhora o brilho, o comportamento, a abrasão, mas tem porcelanato fosco, por exemplo, em que, se você não virar o barro, provavelmente você não veja a diferença entre um e outro. Então, vocês são engenheiros, estão caminhando para ser engenheiros, estão caminhando para ter análise crítica. E aí, eu saí do campo da ciência. O campo da ciência foi melhoramento do barro, né? Melhoramento do esmalte, melhoramento da resistência à abrasão, e até dizer para vocês que, por exemplo, um revestimento de parede não sofre esforço de abrasão. Um revestimento de parede, ele vai ter quais esforços que ele vai sofrer? Ele vai sofrer dilatação térmica, ele vai ter que ter capacidade de não absorver água, então é uma restrição à absorção da água, e ele vai ter uma tensão de cisalhamento entre a argamassa de assentamento e entre a argamassa de assentamento e o substrato, que é o reboco, né? Na hora que vocês forem estudar lá, Falcon Bauer, vocês já estudaram isso em materiais de construção civil 1, espero que vocês tenham se aprofundado nisso, vocês vão ver lá que o reboco, né, enquanto mecanicamente falando, na análise da massa corrida da tinta, na análise da argamassa de colagem, né, ela é chamada de substrato. Então, né, não vejo motivo algum para não se colocar, se for pela economia, se não se colocar num revestimento, tá? Então, não demonizem o piso. Eu vim fazer uma defesa do piso. E o piso é mais leve que o porcelanato. Aí eu vou entrar lá no cálculo estrutural. Faz uma grande diferença? Não, acaba compensando os coeficientes de segurança, acabam compensando eles. Mas se você for pegar o porcelanato tem 23 quilonewtons por metro cúbico, ou 2.300 quilos por metro cúbico, que é a massa aparente dele, a densidade aparente dele. Enquanto o piso é 1.800. Então, nós temos um delta aí de 500 quilos por metro cúbico entre a escolha de um material e a escolha de outro material, dizendo que o piso o cerâmica mais leve que o porcelanato. Tá certo que se a gente for se a gente for considerar aí 1 centímetro de espessura, que ele não tem isso, né? Seria meio, mas só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar aí 2.300 quilos, vezes menos 180, nós estamos falando aí de uma diferença de 50 quilos por metro quadrado, 50 quilos por metro quadrado que a gente economiza de carga entre colocar um e colocar o outro, se ele tivesse 1 quilo, né? Se ele tiver 1 centímetro de espessura, como normalmente ele é meio centímetro de espessura, e independente se é C1, C2 ou C3, a argamassa, a massa específica da argamassa é a mesma. Então, a colante não vai ser diferente de um para o outro. Colante não é diferente de um para o outro. Então, quer dizer, nós vamos ter um delta aí de 25 quilos por metro quadrado. Vocês vão falar, pô, 25 quilos por metro quadrado, né? Isso não é nada, professor. Para uma laje de piso não é nada. Mas se você pensar do ponto de vista do calculista, e o calculista é engenheiro, então vocês têm que pensar como engenheiro. Se vocês pensarem do ponto de vista do engenheiro, você está lá no
no quarto andar. Não, na sua casa, esquece para os outros. Na sua casa, no segundo andar. E aí você tem lá esse piso porcelanato. E aí você vai incrementar, por exemplo, uma ilha. Vai colocar uma ilha no meio da laje lá, duas peças grandes de granito, uma ilha para você cozinhar no meio, então uma ilha com 2 metros de comprimento, para colocar um cooktop, uma parede de alvenaria no meio para travar a horizontal da ilha. Beleza. Brincando, se você pegar a carga dos tijolos, a paredinha de tijolo, se pegar o peso dessa pedra, presta atenção, a pedra de 2 metros de comprimento de granito, quantos homens precisam para levantar ela? Então, você pode botar 100 quilos, pelo menos, nessa pedra, mais 50 em cada uma das saias laterais, não da saia, das pernas, mais uns 30 quilos de saia, mais alvenaria, nós vamos falar aí de uns 400 quilos brincando de sobrecarga nessa laje. Uma cozinha normal, para caber uma ilha, eu só quero montar o raciocínio para vocês. Para caber uma ilha de 2 metros, essa cozinha tem que ter pelo menos 3 metros de comprimento, né? Porque se você não tiver 50 centímetros para rodar em volta dessa ilha, não fez sentido ter uma ilha. Então ela tem que ter pelo menos 3 metros de comprimento e uma largura pelo menos de 2. Então você tem pelo menos uma cozinha de 6 metros quadrados, que é muito, muito apertada, né? Vamos e venhamos. Então, eu vou jogar aí para 6 metros de quadrados. Se a gente pegar 400 quilos e dividir por 6 metros quadrados, 400 por 6 dá 8, né? 400 dá 50. Então, o que é 50? Eu estou falando que essa ilha causou uma sobrecarga, porque existe um princípio, que vocês vão ver lá em concreto armado, o princípio de Bernoulli, o princípio das placas, em que uma carga pontual em um elemento maciço se dissipa igualitariamente, formando uma tensão. Por isso que a gente calcula o peso, desculpa, por isso que a gente calcula o peso por metro quadrado, porque vira tensão mesmo, pressão, força sobre área. Nós estamos falando que essa ilha causa um esforço de 50 quilos por metro quadrado. Lembra que se o porcelanato fosse 1 centímetro de diferença, o piso com o porcelanato, quanto ele daria? 50 metros quadrados. Então, o fato, 50 quilos por metro quadrado, ninguém vai enxergar isso. O pedreiro não vai enxergar isso, o mestre de obra não vai enxergar isso, o cara da loja que está te vendendo não vai enxergar isso. Isso é conhecimento de materiais de construção civil. A troca, aí, a fazer a análise se esse piso vai suportar ou não, depende do esforço, da abrasão, do número de vezes que vai lavar uma cozinha, se essa cozinha é industrial, se essa cozinha é residencial. Mas eu só estou dizendo que a diferença entre o porcelanato e o piso, para quem diria que não dá diferença nenhuma, simplesmente absorveu o peso da ilha. Ou, em último caso, se eu estiver falando de algo bem fino, absorveu metade do peso da ilha. Então, deveras, nós temos um ganho aí, e esse ganho não só financeiro, como ganho estrutural, a se depender, obviamente, do que se espera, do que você está esperando. Tá? Tem uma pergunta aqui no chat, o Thiago perguntou assim, se vamos fazer direto as 2 aulas. Opa, vamos. Hoje tem final de Champions League, né, moçada? Vamos fazer direto as 2 aulas, porque eu não sei vocês, mas precisamos torcer contra aí o Real Madrid, porque senão ninguém aguenta mais esse time. Diga, Leandro. Ô, professor, ainda tem os arquitetos meio doidos que ainda faz piso sobre piso em prédio, né? Faz piso sobre piso. Não tem noção. Porque, assim, a maioria dos prédios é proibido, né? Pega e coloca. Imagina o final do peso da estrutura isso depois, né? Exatamente. O que você tá acrescentando aí? Vamos de novo. Vamos colocar, mais 1 centímetro pelo menos. E aí você mete mais porcelanato, 2.300 vezes 0,01. Nós estamos falando de você estar colocando mais 20, no mínimo, mais 23 quilos por metro quadrado. A sua construção é calculada, por exemplo, um edifício residencial, com exceção de depósito de limpeza e com exceção de sacada e varanda, depósito, sacada e varanda, com exceção, ela é calculada para 150 quilos por metro quadrado. Não sou eu que estou falando, tem uma norma brasileira técnica para isso, NBR 6120 de 2019. Você não chuta,
É tudo baseado em normativa, porque imagine só se o engenheiro, na hora do cálculo, na hora da construção, for ter que imaginar para quem que ele vai vender, qual que é o tipo de mobiliário que essa pessoa usa lá, e etc, etc, ele fica doido, ele não consegue acertar nada. Então, aí entra na questão do probabilístico, né? Existem dois métodos de cálculo, só fazendo uma introdução, o determinístico e o probabilístico. Então, a gente entra no probabilístico, né? Que nada mais é do que a apropriação dessas cargas por metro quadrado de laje, que é tensão, igual eu falei para vocês, por metro quadrado. Então, nós estamos aí entrando nessa seara. Mas veja, Leandro, imagina isso em todos os andares. Não é interessante, você vai começando a reduzir carga. Por que os prédios não caem? Porque a gente tem coeficiente de segurança, porque quando a gente joga 150 quilos por metro quadrado, na grande maioria das edificações não dá isso. Quando você tem um móvel muito antigo, beleza, você tem um móvel antigo, né, todo de madeira, pá, um aquário muito grande, aquele cômodo às vezes até passar os 150, mas aí está dentro do coeficiente de segurança. Mas pegue o quarto de vocês, pegue a sala de vocês, mentalmente, começa a pensar, quanto que pesa essa painel aqui que eu coloco a TV? Quanto que pesa a minha TV? Quanto que pesa essa mesa de centro? Quanto que pesa os sofás? O que mais que eu tenho? Quanto que pesa isso ou aquilo? Começa a somar e divide pela área. Quanto que pesa vocês, a família inteira assistindo TV? Nunca vai dar os 150 quilos por metro quadrado. Dificilmente vai dar 150 quilos por metro quadrado. Então, por sorte, por muita sorte, e não é nem sorte, na verdade, né? Com muita sapiência, foi pensado desse jeito, né? Foi pensado para que... melhorar aqui. Foi pensado para que tivesse essa sobra. E aí eu vou falando e vou pensando, tem hora que eu paro e falo mais lento, é porque eu estou pensando no que eu estou falando. Eu fiz uma conta errada aqui, né? Eu considerei 10 centímetros. Então, nós estamos falando 2.300 vezes 0,01 menos 1.800 vezes 0,01. Nós estamos falando de 5 quilos por metro quadrado. Aí não absorveu, essa diferença não absorveu o peso da ilha, tá? Eu falei bobagem aqui, eu fiz a conta para 10 centímetros, você não tem os 10 centímetros. Fechou? Mas muito bem. Então, nós falamos de impacto em carga, o Leandro lembrou bem, o tal do piso sobre piso. E o piso sobre piso tem outros detalhes também, né? Se você tiver uma porta, por exemplo, metálica, o piso sobre piso te arrebentou a sua porta, né? Como é que você vai subir a soleira para matar o piso com piso? Não é? Como é que você vai tirar por baixo dessa porta? Você tem uma porta de madeira, você vai lá, né? Chama o marceneiro lá, ou você mesmo vem com a lixadeira e tira nessa porta. Mas e se for metálica? Se for porta de lambril, porta de alumínio, esquadria, como é que você faz? Você não faz, né? Não tem piso sobre piso em esquadria, a não seja que você não se importe de ter um degrau. Você vai sempre ter aquela quina, né? Isso é invariável. É complicado pensar no piso sobre piso. Tem muita... E aí, interessante, né? Aonde é a oportunidade? Já que o Leandro falou, vamos discutir isso rapidamente. E aí eu já entro, eu prometo para vocês que eu entro direto na prática. Eu não vou ficar resenhando demais hoje, não. Mas tem algumas coisas que, quando a gente fala, serve para mim até de reflexão. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês colocariam piso sobre piso em garagem? Colocaria. Mas tem que ser bem feito, né? Garagem merece uma resistência adequada, porque ele suporta muito peso, né? O tráfego do veículo ali, pessoas. Tem que olhar se o fabricante tem especificação para fazer piso sobre piso na garagem. Leandro, você tocou um assunto muito... Samuel e Leandro. Eu sou mais da opinião do Samuel, mas o Leandro tocou num negócio muito interessante. Sempre olhar especificações do fabricante, né? Se ele permite o piso sobre piso. Mas, independente dele permitir ou não, não é ele que assenta para você.
A rugosidade, né? A aderência da argamassa, obviamente, tem a ver com a rugosidade do substrato. Então, pense vocês, a rugosidade de um porcelanato ou de um piso que está lá embaixo é muito menor do que a rugosidade do contrapiso, certo? Ou da farofa, ou do contrapiso, chamem como quiser aí na região de vocês. Então, por conta do movimento horizontal, não do vertical da carga, do movimento horizontal de abrasão, eu não indicaria, quando tive construtora, não indicaria para ninguém esse tipo de utilização. E por que ele é muito indicado, sem pensar no ponto de vista mecânico? Porque aí, normalmente a garagem está num nível abaixo do resto da casa. Então, você subir um porcelanato não é problema. Você não vai ter essa questão desse dente, ter que mexer em porta, ter que mexer em esquadria. Isso na prática não vai ser um grande problema para vocês. Agora, dentro de casa, sim. Outro lugar que costuma se fazer muito, porque está um nível abaixo, banheiro. Aí, banheiro, eu vejo menos problema em banheiro, do ponto de vista de que o esforço é menor, né? Ele tem que ter uma estanqueidade maior, mas o esforço mecânico de tensão de cisalhamento, de compressão, abrasão, eles são realmente menores, tá? Beleza. Fizemos aí um rolê aleatório. Eu não sei de onde surgiu essa pergunta do piso do porcelanato. Eu estava com isso na cabeça inconscientemente, provavelmente. Mas materiais de construção civil 2, aqui no EAD, se baseia principalmente num assunto que é o concreto. O concreto, basicamente. A mistura adequada entre cimento, aglomerante, areia, agregado miúdo, brita ou pedra, agregado graúdo e água. Só recapitulando, né? Quando eu tenho cimento e água, eu tenho um negócio chamado pasta. Quando eu tenho cimento, água e areia, eu tenho um negócio chamado argamassa. Quando eu tenho cimento, água, areia e pedra, eu tenho um negócio chamado concreto. Quando eu tenho cimento, água, areia e pedra e vergalhão, eu tenho um negócio chamado concreto armado. Quando eu tenho cimento, água, areia, pedra, vergalhão e cabo de aço estendido, né? Eu tenho concreto protendido. E além disso, eu posso ter cimento, areia, pedra, água, vergalhão e fibra plástica, fibra de polímero, para melhorar o comportamento à dilatação térmica. Existem obras, por exemplo, eu não estou fazendo propaganda para empresa nenhuma, mas é que eu só conheço essa, e enquanto, até pouco tempo, né, até 3 meses, 4 meses atrás, eu ainda trabalhava como calculista, ainda tocava o escritório de cálculo integral, de cálculo estrutural. Era meu, né? Ainda tocava o escritório que era meu. A empresa chama Concrefiber, ou Concrefiber, não sei qual é a pronúncia correta, e aí eles forneceram para 2 clientes que eu calculei a estrutura sobre radier, era casa mesmo, mas sobre radier, tinha um solo muito bom, era interessante fazer radier. E não nesse caso, mas em vários casos o engenheiro da empresa me explicou que eles dispensam o uso da malha em função da fibra, em que a fibra ela consegue resistir aos esforços de tração distribuída numa placa de radier bem dimensionado, em substituição, inclusive, à fibra. É muito utilizado, hoje está sendo muito utilizado em pavimentação de concreto industrial, pavimento de concreto mesmo, rodovias, apesar que no Brasil se usa muito pouco, né? Mas nos Estados Unidos se usa muito rodovia de concreto e eles estão utilizando esse material. O concreto, agora não estou fugindo do assunto, nosso assunto aqui em materiais de construção civil é o concreto, o traço e a fabricação do concreto. Mas o concreto, para vocês terem ideia, ele tem no binário
dos esforços da flexão, né? Flexão é o esforço que todo elemento horizontal vai ser submetido. Uma viga, uma laje, um radier, um próprio pilar, mesmo ele sendo vertical, né? Uma viga maior sempre tende a puxar ele mais para um lado, então ele tem uma flexão, uma sapata. As estacas normalmente não, mas uma estaca de muro de arrimo, um muro de arrimo, né? Porque tem a tendência ao tombamento. Tudo aquilo que tem uma tendência à rotação vai gerar um binário de esforço. E esse binário de esforço vai ser quebrado em compressão e tração. O concreto é excelente para resistir aos esforços de compressão. Só que ele é péssimo para resistir aos esforços de tração. Quando eu falo péssimo, entendam assim, que eu estou falando numa ordem de esforço em toneladas vezes metro, né? Não estou falando para servir de um banco de escola de concreto. Estou falando de estruturas grandes, tá? Então, por isso, do casamento perfeito entre o vergalhão e o concreto. A armadura vem para suprir essas carências do concreto que são oriundas do esforço de flexão, esse binário aí que nós temos de esforços, tá? Senhor Marco Antônio de Oliveira está presente na sala. Senhor Marco Antônio, o senhor gostaria de apalavrar-nos? Professor Cleverton, prezados alunos, pessoal, olha, muito feliz por estar aqui e para deixar uma mensagenzinha rápida para vocês. Professor, o professor Cleverton depois vai me perguntar, por que o senhor demorou tanto? É porque normalmente, pessoal, eu sempre passo na primeira aula de uma disciplina prática e eu sempre passo no iniciozinho. Mas hoje, nesse feriado prolongado, eu infelizmente tive a necessidade de, entre aspas, sacanear com os meus professores que esperavam viajar no feriado prolongado e, infelizmente, com muitos de vocês. Eu sei disso. E a gente, normalmente, a gente fica babaca numa situação dessa. A minha família viajou e eu falei assim, não, eu preciso ficar, porque eu tenho 14 turmas para entrar e para falar um oi, dizer para eles que eu estou com eles. Eu também não viajei, por conta dessas aulas que vocês estão tendo. Eu acho que nesses 20 minutos, 30 minutos que já tiveram de aulas com o professor Cleverton, provavelmente também em outras disciplinas que vocês puderam ter com ele, vocês notaram a fantasticidade do conhecimento acadêmico e, mais do que o conhecimento acadêmico, o conhecimento do canteiro de obras, correto? Porque, normalmente, um professor do curso de engenharia civil, de arquitetura, de design de interiores, ele se torna cada vez mais completo quando, além de ter a parte acadêmica bem postada, ele também conhece da praticidade. Isso é o professor Cleverton. As aulas do professor Cleverton são ótimas. Professor, mas eu queria que as aulas fossem excelentes. Isso eu senti que o Samuel acabou de me dizer aqui, introspectivamente. Eu queria que fossem excelentes. Só tem uma maneira, Samuel, só tem uma maneira, Rafael, David, da aula do professor Cleverton se tornar excelente. Porque ótima, eu não tenho dúvidas que ela seja. Se a participação de vocês, se a interação subsidiar esse do ótimo para o excelente. A participação é o questionamento. No momento em que o professor Cleverton deposita para nós essa primeira parte que ele depositou de conhecimento, David, esse conhecimento é dele. Tiago, esse conhecimento é do Cleverton. No momento em que eu começo a interagir, entender o palavreado do professor e passar aquele palavreado para o meu nível de conhecimento, aí sim eu fiz com que o conhecimento dele arranjasse um espaço em mim e eu efetivamente também passasse a conhecer. Então,
As aulas do professor Cleverton, independente se é no CUSP-GIS, numa sala de aula presencial, ou aqui, ela merece ser excelente. E para ela chegar à excelência, não basta o conhecimento dele, é necessário que vocês interajam. Então, por favor, professor Cleverton é fantástico no que faz. Eu conheço já ao longo dos 8 anos que eu estou à frente das engenharias na universidade e sempre fiz o meu melhor para trazê-lo para perto de mim, porque acredito no professor enquanto acadêmico e enquanto prático. E por isso eu o coloco para vocês. Correto? Então, o que é que existe de bom nas nossas engenharias? A gestão é quase nada. Os professores são quase tudo. Fazendo a junção dessas duas coisas e com a sua interação, você vai ver o quanto vai aprender de materiais de construção civil a partir desse momento. Então, pessoal, eu estou oferecendo a vocês aquilo que nós temos de melhor. Na engenharia civil, um desses melhores é o professor Cleverton, já na área profissionalizante. Então, utilizem do conhecimento dele, Tiago, e façam com que esse conhecimento se transforme em conhecimento para vocês. Cleverton, mais uma vez, você sabe que eu sou daqueles que não visita túmulo nem dos pais. Eu prefiro dizer para as pessoas que eu gosto, que estão ao meu redor, o que eu preciso falar para elas aqui, e não depois levar rosas aos túmulos para elas se queimarem lá e não ter o mínimo valor. Você é excelente. Faça com que saiam excelente daqui esses meninos que tiraram o seu prazer lá fora para vir a uma sala de aula onde metade do Brasil está comemorando aí um feriado prolongado, né? Então, façam com que esses meninos saiam daqui muito melhores do que chegaram, é o que eu te peço. Um grande abraço a todos, um grande abraço, professor Cleverton. Obrigado pelas palavras e vamos falar de concreto armado, é importantíssimo. Valeu. Abraço, Marquinhos. Pessoas, continuando. Peraí, fixei aqui. Ok. Eu já devo ter falado, eu vou repetir. O segundo material mais consumido na face da Terra é o concreto. Tá? Ele perde apenas para quem? Para a água. Então, entende-se aí que no Brasil, 90% a 95% das estruturas sejam pautadas em concreto. Por mais que elas não sejam diretamente, você vai pensar, poxa, minha casa, a maioria dela é madeira, minha varanda é de madeira e tal, eu fiz minha casa com estrutura metálica, blá, 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 mas a sua fundação é de concreto. Então, basicamente, não temos estruturas ou construções que não se utilizem do concreto. E o concreto é tão banalizado, isso foi um dado, isso foi ciência. Agora vai minha opinião. O concreto é tão banalizado, e isso me causou tanto mal ao longo da minha vida profissional, isso me causava mal mesmo, fazia mal. Porque você chega na obra, o cara está rodando concreto, e está rodando concreto, assim, totalmente pelas coxas, para não usar uma palavra de mais baixo calão. Mas pelas coxas mesmo, não tem o menor controle do que coloca de água, não tem o menor controle do que coloca de pedra, a quantidade, aquele negócio, tantos carrinhos e tantos carrinhos, 17 par, né, 17, eu vou provar isso para vocês na aula que vem, na hora que eu ensinar vocês a calcular traço. Se vocês quiserem, né, eu vou ensinar vocês a calcular um traço mesmo.
apesar de ter isso pronto, apesar de você ter fontes muito confiáveis, eu vou mostrar para vocês, quando vocês precisarem para um traço pronto. Mas comecem a observar nas obras que esculacho que é. É um esculacho a preparação de concreto. E tudo está pautado na resistência do concreto. É por isso que cada vez mais, no Brasil, talvez cada vez mais não, né? Mas é porque sempre foi, eu vou melhorar minha frase, o Brasil, com as normas brasileiras com relação às normas, mesmo sul-americanas, com relação às normas europeias, então, nós somos muito superdimensionados em relação aos caras. Gente, no Brasil não se permite um pilar com menos que 360 centímetros quadrados de área transversal, ou seja, um pilar de 14 por 26. Na prática, você faz 14 por 25. Não deveria ter, a gente faz porque a gente está passando por cima da norma. Só que a norma é extremamente, isso é, só para vocês terem ideia, essa é a NBR 6118 de 2014, que é a última norma, é a última versão da norma que reza o projeto e a execução de estruturas de concreto armado. Estou falando de estrutura, estou falando de reboco, não estou falando de contrapiso, não estou falando de massa forte para enchimento de trinca, estou falando de estrutura. Por que é isso? Porque a constatação é, você vai chegar na obra, é aquele esculacho. É aquele esculacho. Eu já vi botar água na betoneira de mangueira, sem dosar. Eu não sei se vocês já viram isso, mas isso é para infartar, né? Meu psiquiatra que achava isso fantástico, porque cada vez que eu voltava lá, mais precisava dele cada vez mais. Né? São 2 anos e meio de tratamento, e todas as vezes que eu piso em obra, eu acho que estica mais 6 meses de tratamento. No Brasil, é um esculacho. Mas tem. Rafael, é um esculacho aqui, cara. Você vai falar para o mestre de obra que está errado, você vê. O cara com 25 anos de experiência, ele quase morre. Rafael, no dia que você tiver com seu diploma na mão, você joga o diploma na cara dele. Fala, olha, eu tive muitos problemas. Talvez seja por isso que eu não tive sucesso profissional enquanto dono de consultora. Primeiro por falta de são N motivos que eu não vou ficar aqui lamentando, né? Mas caixa baixo, não tive capacidade de enfrentar a pandemia financeiramente falando, mas esse problema. Eu tive gigantesco problema, porque eu tive um momento que eu tive tudo o que eu ia fazer, eu tinha que me programar para fazer com concreto usinado. Eu não estava aguentando mais. E aí, no final das contas, quem já participou de construção civil, você sabe o seguinte, né? Como é que você não faz o esqueleto primeiro? Você vem assentando a fiada de tijolos, quando dá 1,5 metro, os arranques dos pilares, você fecha a tábua, vem e enche. Eu pergunto para vocês. Você tem 3 pavimentos. Um pilar que sobe térreo, primeiro, segundo, né? 3 pavimentos contando o térreo. Em que ponto desse pilar é o ponto que ele está com o máximo carregamento? Fala para mim. Qual que é o ponto que ele está mais carregado? É o ponto perto da fundação, né? Porque o de cima joga peso de baixo, que joga peso de baixo, e vai jogar. E é justamente onde os caras enchem. É justamente. Por que não cai? Porque a norma brasileira enxergou isso. Para vocês terem ideia, na Europa, um pilar pode ser feito com barra de 8 milímetros. Pode ser feito com barra de 8 milímetros. 5,16, né? 5 dividido por 16 vezes 2,54. Isso. Pode ser feito com 5,16. 8 milímetros para nós ligar. Aqui o Rainon tá certo. Rainon ou Rainon? Imagino que seja Rainon. Matou. Aqui, só a partir de 10 milímetros. Ou 3/8. Por quê? O brasileiro é lambão. Porque o brasileiro faz obra como se ele estivesse brincando. É que nós temos uma vantagem monstruosa, principalmente na região que eu vivo, que é o Sudeste, para quem vive na região Nordeste, para quem vive na grande parte da região Sul, para quem vive uma grande parte da região Centro-Oeste,
não tem problema de sismo. Agora, tem pedaços ali do Brasil em que você tem que calcular com sismo. Um pedaço da Amazônia, aquela insípida, um pedaço do Amapá, o Acre, se não me engano, um pedaço do Mato Grosso, é só até ali, que é a parte do Brasil mais próxima da Cordilheira dos Andes, né? Daquela placa, nós temos uma placa tectônica sobre a Cordilheira dos Andes, né, gente? Aquela formação geológica da Cordilheira, eu esqueci como é que é o nome desse movimento, vocês estudaram geologia há muito menos tempo que eu, talvez vocês se lembram, quando a placa mexe e faz isso, ela tem essa erupção de solo para fora, por isso a formação da cadeia montanhosa das cordilheiras. Então, automaticamente ele mexe. Como é uma escala logarítmica, ela vem progressivamente diminuindo, né? Até onde os efeitos aqui no Sudeste, eu repito, são nulos. Mas quanto mais você tem esforços diversos solicitando essa construção, menos pode ser feito a Deus dará, a revelia, esse concreto. É brincadeira, tá? Vocês veem que quantas vezes eu citei a brincadeira, porque realmente é de doer o que é feito no Brasil. E eu espero, assim, que eu não tenho essa arrogância, essa presunção de achar que eu represento tanta coisa na vida dos que passaram por mim como aluno, apesar de não só nas engenharias, mas ter quase 20 anos dentro de uma sala de aula como professor. Mas, modéstia à parte, toda formatura, há anos, eu sou o paraninfo, o patrono, o padrinho. Paraninfo, patrono, padrinho. Eu sempre estou lá. E uma das coisas que eu quero plantar é: parem de tratar a engenharia como se fosse qualquer coisa. Parem de tratar a engenharia como se fosse um serviço qualquer. Como se o mestre de obra soubesse mais que você. Parem com isso. Ele sabe mais do que eu puxar um piso. Sabe. Se eu botar um joelhão no chão, primeiro que a coluna já não permite. Se eu botar um joelhão no chão, vir com a ventosa, nós falamos de porcelanato, pegar um 82 por 82, bater o nível. Ou se eu for lá, taliscar uma parede para vir rebocando, rodar... Não, ele vai saber mais do que eu isso aí. Agora, sobre o traço que ele deve fazer, não se brinca. E aí, para fechar o ciclo da conversa, eu tive muito problema de rotacionar funcionário, do empreiteiro, a gente entrar em rusga, porque o empreiteiro fala, não, eu não aguento ficar trocando pedreiro toda vez que você reclamar com um. Ué, mas chegar na obra e ver o cara botando a mangueira dentro da betoneira e enchendo isso, para mim, é para falar, joga fora e na próxima você vai pagar o saco de cimento. Eu já cheguei nessa... você vai jogar fora essa maceira e eu vou descontar o saco de cimento do seu, porque você está de brincadeira com a minha cara. Aí, né, é óbvio, tem que ter a psicologia para tratar em obra. Aqui eu estou falando com futuros engenheiros. Vocês têm que ter a psicologia de vocês para tratar em obra. Mas cuidado com isso. Se engenharia fosse o esculacho de fazer casinha, gente, se engenharia fosse fazer casinha, porque casinha não cai mesmo, não. Você pode fazer a cagada que for. Se você juntar tijolo, se você tiver a preocupação de virar o canto dele, se você fizer uma argamassa com cuspe, e bater uma lajezinha incômodo de 3x3, não cai mesmo não, tá? Né? Dá uma olhada aí em caso, infelizmente, de uma população carente, em que não faz isso, não é porque quer, não. Faz construções desse tipo, porque a condição, é a informação que eles têm, é a cultura que eles têm e é o dinheiro que eles têm no bolso. Então, a crítica não é ao dono da casa. Eu só estou mostrando que casa não cai. Você tem que fazer muita merda para a casa cair. Por quê? Porque justamente tem o superdimensionamento. E nessas casinhas, agora, quando você faz... O que eu estou falando diferente é isso.
Casinha 3x3, cada cômodo 3x3, você pode bater laje em cima do tijolo direto, que o máximo que vai fazer é aparecer trinca por esmagamento de tijolo. Você não vai derrubar essa laje. Agora, faz um vãozinho maior, irmãozinho. Faz um vão de 5 metros, faz um vão de 6 metros, com a laje correndo com 6 metros. Faz uma. Não dá para ficar virando câmera. Faz uma varanda de 7 metros livre na peça de madeira, sem se dimensionar corretamente. Estou olhando para cá porque eu fico de frente. Sem dimensionar corretamente a largura da madeira, para você ver se ela não vai empenar inteira. Que merda que isso vai ficar. Então, é isso que essa aula, a serventia dessa aula talvez foi para isso. Foi para esse sermão inicial e pronto. Tomara que sirva para vocês. Samuel, até hoje enfrentamos essa situação. Enfrentamos mesmo. E vamos continuar enfrentando enquanto travou. Nós vamos continuar enfrentando enquanto a engenharia não tomar frente disso. Não será o engenheiro velho que faz isso há 400 anos, do mesmo jeito, que vai mudar. Não esperem que seja seu mestre que vai mudar isso, é vocês. Eu falo muito na turma de arquitetura, principalmente no presencial. Não esperem do engenheiro sustentabilidade na construção. Se não começar por vocês, se não for vocês que vão começar a falar em telhado verde, não vai acontecer. Aí não adianta ficar naquele utópico, nossa, nós degradamos demais a natureza, nossa, nós desperdiçamos demais água na construção civil. Se não começar a fazer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, é nesse ponto que eu chamo a atenção, tá? Desculpe. Eu vou passar o vídeo para vocês da primeira prática, que é a determinação do teor de umidade da areia para a construção civil. Vocês já viram determinação do teor de umidade lá em materiais de construção civil, com vários recursos, através do aparelho SPID, do tubo Chapman, através do fogareiro, através da estufa. Eu vou mostrar o método simples que dá para você utilizar aí na sua obra. Dá para você utilizar na sua obra. Não precisa nem ter fogareiro na obra. Você precisa ir ter um fogareiro no seu escritório, um fogão no seu escritório. Pega uma amostrinha na obra. Todo mundo tem uma balancinha para pesar a comida. Sabe essas balancinhas de dieta que a gente compra naquela utopia de que um dia vai fazer uma dieta? Aqui em casa deve ter umas duas. A gente é uma utopia, mas tem. E se não tiver, deve custar R$50. Você precisa de uma balancinha, você precisa de um fogão, precisa de uma frigideira. Então, não tem desculpa nenhuma para não fazer. Eu fazia? Aí você vai perguntar, eu fazia? Não fazia, porque eu já encontrava tanto problema, mas tanto problema, só que meu traço sempre foi um traço com mais cimento. Eu sempre exagerava no cimento, então minhas obras gastavam mais cimento. Por que gastava mais cimento? Para compensar esse não fazer a umidade da areia, certo? Não fazer a umidade da areia. Então, eu compensava colocando mais areia, e se eu coloco mais areia, eu tenho que colocar mais cimento. Então, nós vamos falar de traço na próxima aula, tá? Vou ensinar para vocês a calcular um traço na próxima aula, conforme eu prometi. Então, sem mais delongas, vamos verificar o teor de água, teor de umidade existente em uma areia. Qualquer problema, se vocês não estiverem vendo o vídeo ou ouvindo o vídeo que eu vou passar, me chama aí, me chama que eu vou, me chama aí, por favor. Ué, por que ele não está aparecendo? Só um minuto, deixa eu colocar ele de novo. Ah, ele fechou. Tá explicado. Ele fechou. Determinação do teor de umidade. Agora vai dar certo. Guia do Chrome, com estrela, compartilhar, liberar.
Olá, tutor. Meu nome é Cleverton Costa. Eu vou mostrar para vocês Já vai destravar, peraí. Eu passei para a tela cheia. o primeiro experimento que você vai fazer aí no Polo com seus alunos de engenharia civil. Esse primeiro experimento é o teor de umidade da areia. Você poderia lembrá-los, algo que eles já com seus alunos de engenharia civil. Esse primeiro experimento é o teor de umidade da areia. Você poderia lembrá-los, algo que eles já têm na literatura, mas lembrá-los da importância da areia, da importância da umidade da areia no emassamento do concreto, o quanto a areia depositada ou armazenada de maneira inadequada, ou até mesmo em caixotes adequados, carregam água para o emassamento do concreto e o quanto esta água é prejudicial à resiliência ou à resistência à compressão final do concreto, o FCK. Em outro momento nós vamos abordar isso de uma maneira mais técnica, de uma maneira até com cálculos, mas nesse primeiro momento, o que é a ênfase que nós devemos dar, que você, tutor, como apoiador nosso, deve dar aí no Polo? É que o aluno perceba que numa determinada massa de areia está sim, junto a ela, agregada a ela, uma quantidade razoável de água. E para você fazer esse experimento, o que você precisa? Você vai precisar, então, de uma vasilhinha para colocar areia. Lembrando que essa areia, independente da maneira que vocês armazenarem ela aí no Polo, você vai pedir para que os seus alunos tirem um pouco de cima, um pouco do meio e um pouco de baixo, para tentar pegar uma amostragem mais geral da água dessa areia. Então, vocês vão separá-las, né, em um recipiente, um pote. Você vai precisar lá da sua colherzinha para que você pegue essa areia lá. Você precisa de uma balança de precisão, e essa balança tem que ter uma precisão de 1 grama, porque nós vamos fazer experimentos com cápsulas de 100 gramas, então é muito razoável que a precisão dessa balança seja de 1 grama. Da própria cápsula, essa é a cápsula de pesagem. Você vai precisar de luvas, conforme for o caso, para manipular o que nós vamos falar já, a frigideira no fogo. Vai precisar de um pegador metálico para tirá-la do fogo. E a quantidade de cápsulas necessárias são 3 cápsulas, porque nós vamos fazer 3 amostragens. Nesse processo que nós vamos usar aqui, para exemplo, o que vocês vão usar é o fogareiro e a frigideira, tá certo? Existe também, vamos ratificar, existe também o processo de secagem por estufa. Esse processo de secagem por estufa é um processo mais moroso, mais lento, mas também é execuível e também é abrangido pela norma de procedimentos de concretagem, tá certo? Então, essa estufa demora 24 horas, você tem que levar essa amostra por 24 horas, e o processo da frigideira é muito mais rápido, em 5, 10 minutos você consegue matar todo esse experimento e fazendo ele de forma calma e didática para os alunos. Beleza? O primeiro processo, então, seria a captação da areia. Essa areia já foi captada, né? Essa areia já foi captada, já está tirada, já está aqui, ó. Nós já temos essa areia captada, pelo processo que eu já havia dito, tira um pouco de cima, um pouco do ponto médio, um pouco do ponto inferior. Próximo processo, então, é colocar uma das cápsulas do seu experimento, com essa areia no teor natural, essa areia, nada foi feita com ela, só foi tirada da cápsula. E agora nós vamos tarar a balança, né? Nós vamos deduzir do cálculo, do cômputo da balança, o peso do recipiente. Esse recipiente aqui, no caso, tem 28,5 gramas. Então, eu vou tarar essa balança, ela zerou, ela já entende que ela vai descontar do peso da areia esse peso de 28,5 gramas. Bem, o próximo passo, então, é colocar neste recipiente 100 gramas, exatamente 100 gramas de areia para que seja secado. Então vamos lá, vamos colocar
as 100 gramas de areia. Depois eu limpo o que caiu sobre a balança para que não estejamos roubando nada, né? Que aqui esteja a quantidade correta. Bem, pesado 100 gramas, nós vamos levá-lo ao fogo para evaporar essa água. Então, levemos para a frigideira. Com essa frigideira ligada, vamos aguardar alguns minutos para que essa umidade evapore. Nós vamos voltar e pesar ela de novo e aí vamos descontar o teor de umidade da areia. Bem, procedimento que vocês viram fazer, nós repetimos, né? Um da parte de cima e com um da parte do meio. Aquela areia já era a parte de baixo. As 3 foram levadas ao fogo, estão quentes, o fogo acabou de ser desligado. Então, resumo, aquecemos, deu por volta de 10 minutos, aquecemos por volta de 10 minutos esses 3 recipientes, repetindo, um com areia superficial, um com areia do ponto médio, um com areia do ponto inferior. E agora vocês vão conseguir perceber quem é quem até pela pesagem, tá? Então nós vamos tirar essas cápsulas, vamos pesá-las e depois vamos determinar o teor de umidade. Para tanto, eu vou usar a luva, porque eu não sou besta e aqui está quente. E vamos tirar a primeira cápsula, a primeira delas. E para que eu não posso levar essa cápsula quente para a balança. Corro o risco de estragá-la, é uma balança sensível. Então, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou pegar uma outra cápsula auxiliar, uma quarta cápsula, essa auxiliar, vou tarar a cápsula. Ó, ela tem 24 gramas, então desconsiderei o peso dela e vou jogar a quantidade que eu tenho de areia dentro dessa. Então, eu tenho um peso líquido da areia. Utilizando assim, eu consigo medir ou mensurar, vamos assim dizer, o peso líquido desta areia. Nada no fundo. Toda a areia foi transposta para esta outra cápsula. Neste caso, se vocês notarem o valor, esta era a cápsula que continha a areia do ponto superior, em que não houve variação na massa. Se não houve variação da massa, é porque o teor de areia, de água, nesta areia, era muito próximo de zero. Então, primeiro resultado, nós tínhamos 100 gramas, continuamos tendo as 100 gramas. Vamos esvaziar essa cápsula. Vamos pegar a próxima amostra de areia. Lembrando, ó, que já havíamos tarado a balança, ela continua zerada. Vamos pegar a próxima amostragem. Novamente, vamos colocá-la aqui à parte. Esse vasilhame é aquele mesmo que eu usei para a primeira pesagem. Então, só transferir mesmo a areia de um para outro, por conta do que a gente já havia comentado, por causa do calor no fundo do recipiente, não estragar a nossa balança. Todo o conteúdo retirado de dentro dela, transposto para a próxima, e vocês vão perceber na medição que agora, para esta amostra, nós já temos 98 gramas. Então já houve uma variação para menos, né, de evaporação de água, de 2 gramas nessa amostra. O mesmo faremos com a terceira, certo? Eu vou esvaziar essa, valor já anotado, 98 gramas, a gente esvazia essa. Menos 24 lá na balança, né? Zerou, então podemos pegar a terceira amostra. E vamos pegar a terceira amostra. Muito quente também, né? É um recipiente metálico, tem uma condução de calor, é alumínio, tem uma condução de calor muito alta. Então, tomar cuidado com isso. Novamente, ó, balança zerada, nova transferência de um recipiente para outro. Recipiente totalmente vazio, transferido para o próximo.
E neste caso, ó, nós já temos uma marcação de 96 gramas. Então, muito mais sensível, né? Então, o que a gente pode inferir? Primeira amostragem da parte superior, 100 gramas em 100 gramas, onde não tinha água, é porque a evaporação da temperatura, a areia já perdeu umidade para a temperatura ambiente. Da onde nós estamos aqui gravando, nós estamos numa temperatura alta, um clima muito seco, muito quente. Então é normal que isso aconteça, a água tende a caminhar do ponto mais úmido para o ponto mais seco, é o mesmo caminho da energia. Então nós perdemos água para o ambiente só numa lamela superior dessa areia. Na lamela média e na lamela inferior, nós ainda conservamos umidade. Quantos gramas de água nós podemos inferir então? No ponto médio 2 gramas, deu 98 a pesagem, e por fim, aqui na próxima, 96 gramas foi o que deu essa pesagem, então nós temos 4 gramas de água nesta amostra. Este é o experimento que vocês deverão fazer, e por fim, em função destas pesagens, você deverá calcular para o aluno o teor final de umidade. E nós vamos mostrar para você como deverá o seu cálculo. É um cálculo muito simples, é um cálculo de proporção, né? Nós vamos trabalhar com percentual. Nós vamos para o quadro e vamos fazer esse cálculo para mostrar para vocês o que devem ou como deve ser feito para os alunos, ok? De posse das massas, agora nós vamos calcular o teor de umidade. Lembrando que teor de umidade em percentual, nós queremos ele em percentual, que vai ser o teor que nós vamos descontar lá do amassamento do concreto, é igual a massa úmida da areia menos a massa seca, tudo isso dividido pela própria massa seca. Se eu quero esse cara em percentual, obviamente eu tenho que multiplicar isso por 100. Então, nós temos 3 amostragens. Nós vamos fazer o cálculo 3 vezes, depois fazer a média entre os 3 teores de umidade. Esta será o teor de umidade levado adiante na hora do desconto da água de amassamento. Então nós temos o H1, que é H do topo, que é só para provar que vai dar 0%, né? Então nós temos a massa seca igual a 100 gramas, menos a massa úmida, que também deu 100 gramas, dividido pelos próprios 100 gramas, vezes 100. 100 menos 100 é 0, não existe divisor de 0, como não existe divisor de 0, 0%. Próximo cálculo, H2, amassamento é a areia com teor de umidade do ponto médio, teor de umidade do ponto médio, a massa úmida era 100 gramas, todas elas eram 100 gramas, esta massa seca do ponto médio deu 98 gramas, tudo isso dividido pela própria massa seca, que é 98 gramas, vezes 100. Nós temos aqui 2 dividido por 98 vezes 100. Nós temos 2,04% de teor de umidade. E por fim, a amostra 3, que foi a amostra mais úmida, que é do ponto final, lá debaixo do caixote, é onde há uma dificuldade maior de troca com o ambiente, né? Porque existe uma proteção de uma camada da própria areia. Então, nós temos lá massa úmida, ou seja, a massa antes da pesagem sempre 100 gramas, a massa após a pesagem 96 gramas, dividido por 96 gramas. Isso tudo vezes 100, se eu quero transformá-lo em percentual. Então eu tenho 100 menos 96 é 4, dividido por 96 vezes 100, eu tenho um percentual de 4, eu vou arredondar 2 casas decimais, tá? 4,17%. A realidade aqui deu uma dízima periódica, 4,166666. Bem, conclusão diz aqui, tem um percentual 0, um percentual 2,04, um percentual 4,17. Basta achar o percentual de umidade em percentual médio. Percentual médio, aqui eu não tenho fator de ponderação, eu não tenho uma quantidade maior no topo, uma lamela maior do que a outra, então eu vou usar uma média aritmética simples, sem ponderação. Soma dos 3 elementos dividido pelo número n de elementos do conjunto. Então, 0% mais 2,04% mais 4,17%. O número de pesagens foram 3, então o número n de amostras são 3. 4,17 mais 2,04 dividido por 3,
Então eu tenho 2,07% de umidade média dessa areia. Se esta fosse a areia que você for levar lá para o seu teste para água do emassamento, deveria ser tirado um percentual de 2,07, e nós vamos aprender como é que se faz isso. Nós vamos tirar um percentual de 2,07 da própria areia. Tá certo? Muito bem, muito bem. Vamos mudar aqui o vídeo. Moçada, primeiro, atenção sempre, teor de umidade é igual a quantidade de água dividido pela quantidade de grãos secos, no caso a areia. Quantidade de água dividido por quantidade de areia seca. Por isso que a gente coloca lá massa úmida, ou seja, areia, água. Na massa úmida tinha areia e tinha água. Menos a massa final, a massa seca. A massa seca sumiu a água, então ficou só areia. Areia mais água menos areia, sobrou água. Dividido por areia seca, tá? Porque poderia ser o percentual dividido pelo total. Poderia se dividir por 100 gramas, né? Sempre que a gente faz uma proporção com relação a quê? Então, só quero alertar que essa proporção é em relação à quantidade de água em relação ao que é seco. Por quê? Porque a gente vai descontar isso, a gente vai calcular a quantidade de areia que deveria, por isso que eu falei lá no começo que no meio da minha neura de briga, eu fazia um concreto com mais cimento e mais areia. Porque quando você tem uma umidade, e aí você está usando aquilo em peso, e a gente usa em massa, para depois transformar em volume, vocês vão entender isso melhor lá na aula da próxima semana, acho que é semana que vem, quando a gente fizer o cálculo. Mas o que eu estou crendo, por exemplo, eu estou dizendo que eu estou levando 100 quilos de areia para um emassamento, um saco de cimento, 100 quilos de areia. Quando eu estou levando 100 quilos de areia, eu estou crendo que aquilo ali está em 100 quilos de areia. Mas se o teor de umidade, por exemplo, for 2%, igual deu lá, 2 de 100 é 2, né? E eu estou falando 2% da quantidade de 100 quilos, isso. Então, eu tenho 2 quilos de água ali no meio. Então, quer dizer, eu não estou levando 100 quilos de areia, eu estou levando 98 quilos. Eu preciso, então, colocar mais areia nesse monte. E, por sua vez, a quantidade de água está indo mais água do que se você coloca lá, vamos dizer que esse traço é para 200 litros de água. 200 litros de água? Não, 25 litros de água, vou falar que é 0,5. 25 litros de água. Na verdade, você está colocando 27, porque já tinha 2 litros de água dentro da areia. Então, você está colocando menos areia do que você imaginava e está colocando mais água do que você imaginava. É daí que nasce a necessidade da determinação do teor de umidade da areia, ou então você adotar valores médios, ou então você adotar tabeladas feitas mais ou menos perto da sua realidade. Por exemplo, de autor que escreve sobre o traço ou que te fornece um quadro de traço próximo da sua região. Tá? Você está em Fortaleza, procura aí na região Nordeste aí, qual universidade, algum lugar vai ter um traço fornecido por alguma dessas universidades, pronto, escrito, em forma de artigo, em forma de notas de aula, em forma de qualquer outro tipo de publicação. Tente utilizar esse, porque aí ele vai ter considerado a umidade relativa à região de vocês. Um cálculo simplificado é sempre considerar pelo menos 2% de umidade, tá? Se você não tem dado nenhum, usa 3%, 2%, 2,5%, entre 2 e 3, tá? A chamada dessa aula vai ser feita pelo próprio relatório do Google Meet. Quando eu encerro a gravação, ele me gera um relatório de quem esteve. Então, eu preciso perguntar, alguém está aí numa conta que não é a conta do aluno? Por exemplo, o André Rocha. O André na hora que eu abrir a chamada, vai estar lá este nome, é isso que eu estou querendo dizer. Porque ele vai me gerar o relatório de quem esteve aqui através do nome do e-mail que vocês entraram.
Se alguém cadastrou um nome diferente do nome próprio e entrou por um e-mail diferente, vai tomar falta, porque não vai existir na lista. Tem alguém que quer corrigir o nome? Oi, Leonardo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então o meu tá aí, Leonardo. Era só isso que eu queria confirmar, se tá Não, Leonardo. o seu tá, vai sair no seu nome, tá tudo certo. Beleza, obrigado. Nada. Muito bem, vamos passar direto, então, para o próximo link. Vocês viram lá que está aberto, não precisa pedir permissão, Samuel está falando que está correto, beleza. Então, aqui eu vou encerrar essa primeira prática, essa primeira discussão, essa primeira aula, propriamente dita, e vamos para o próximo link, para a segunda aula. Já estou saindo, vamos direto, saindo daqui, indo para lá. Oi, Rafael, você queria falar? Eu queria só fazer uma perguntinha, por exemplo, Claro, à vontade, desculpe. Lá da aula do vídeo. Você falou que tem um monte de areia, você coletou as amostras, o H1 do topo, o H2 do meio e o H3 do fundo. O que determina a coleta, a altura da coleta? Por exemplo, tem um monte de 6 metros de altura, um exemplo. Qual a distância que eu vou fazer essas coletas? Eu divido em 3? Eu posso ter até passado batido. 3 pedaços. 3 pedaços. Então tá bom. Isso. Beleza. Se você quiser ser específico, 3 pedaços. Tem 6 metros, você vai tirar uma da parte aérea, você vai tirar uma do terceiro metro e uma da base. Perfeito. Beleza. Gente, eu cometi aqui uma indelicadeza muito grande com vocês, né? E o Rafael acabou de me corrigir essa indelicadeza, que não foi abrir espaço para perguntas. Que coisa. Desculpa. Não, que isso. Por favor. Fiquem à vontade, pode perguntar, ué. Vamos lá. Comentário, perguntas. Professor, eu tenho uma, assim, não é bem uma pergunta, é sobre a matéria, mas não é. Vamos supor, você está fazendo uma reforma num prédio e você precisa guardar uma areia, por exemplo. E não vai ter como pedir ensacada por causa do custo, né? Eu tenho uma parte de jardim lá e tem uma parte de uma garagem que ela é no subsolo. Só que pedreiro para ficar subindo isso de carrinho não vai querer, né? Areia, se você for deixar lá no tempo, ela perde muito, né? Como que faz, mais ou menos? Faz um rodeado de tijolo? Você não pode subir essa areia para o apartamento por causa de carga. Mesmo se você tiver com o apartamento inteiro por sua conta, você não pode subir essa areia por causa de carga. Você vai subir ela em pequenas quantidades, né? Eu imagino que você estava falando de um caminhão de areia, 6 metros? 6 metros. Vai ter que fazer um muro, tudo. Não, você pode subir esses 6 metros, você pode tirar ela do chão. Você não tem pallet? Tem. Pallet tem. Enche de pallet por baixo, lona, areia, enlona ela. Você está numa época chuvosa? Não. Não? Aqui em Uberaba mesmo. Aqui em Uberaba, não. Então, Uberaba não tem chuva nenhuma. Aqui em Uberaba. Qual prédio que é, Leandro? É ali perto do campo do Uberabão. Perto do Uberabão, naqueles prédios perto da Receita Federal ali? Isso. Ali é prédio em Pilotis, não é? Não, na verdade, a reforma ela não é nos apartamentos, é no prédio em si, sabe? Na fachada, todo, na área da garagem, subsolo. Entendi. Eu tava fazendo o desenho do canteiro, eu tava meio em dúvida onde ia guardar areia, sabe? Não, aí você vai ver o condomínio onde ele vai te fornecer. Se ela te fornecer só lugar aberto, ô Leandro, não tem problema, enlona ela. Essa ideia do pallet é boa, eu não tinha pensado nisso, não. Pallet, lona por cima do pallet e outra lona por cima dela. Resolvido o problema seu, velho. A areia, ela tem chama ângulo de atrito, né? Se você deixar ela escorrer, ela vai se equilibrar num determinado. Ela não vai ficar abrindo disco, abrindo diâmetro, abrindo diâmetro. Entendi. Entendeu? Boa. É porque aonde seria para pôr é um jardim, sabe? Eu tava pensando que se for pôr essa areia, vai matar esse jardim desse pessoal lá. Então, mas essa ideia sua foi boa, eu gostei. Põe pallet. Isso pode pôr na rua, professor? Ou tem que ser... Não. Aí tem que ser dentro do prédio. Tem que ser interno. Principalmente naquela região ali, na Prefeitura de Uberaba, no Código de Obras dela, ela não permite colocação de areia na rua, na calçada, tá? Eu tava pensando, talvez, até colocar... isso aí, eu tava pensando até isso. Se for dentro de caçamba, se você quiser alugar uma caçamba, 400 pau a caçamba para você colocar essa areia, aí essa diferença talvez seja melhor você comprar ela ensacada.
Porque a sacada que Uberaba subiu muito, viu? Nossa Senhora. Não, aí eu estou por fora de preço já há algum tempo. Há anos, para te falar a verdade, que eu não sei preço. Anos no plural, uns 4 anos, que eu não sei o que é preço. Certo? Minha função hoje ou é fiscalizar, ou é dar aula, ou era projetar. Então, não faz muito tempo que eu não faço compra. Mas eu acho que a ideia é essa aí, não é Já deu uma boa? luz boa para nós. Obrigado, viu? Nada, conte comigo. Tem uma pergunta no chat aqui. É Rainon? Só fala se sim ou não. A pronúncia está certa, né? Rainon mesmo, uma sílaba tônica, o non. Professor, Isso, professor. Rainon. perfeitamente. Professor, na prática, esse teor de umidade pode mudar durante o dia. Exemplo, pela manhã o teor de umidade pode ser diferente ao teor do período da tarde. Tem algo que pode ser feito para contemplar essa variação? Ó, com certeza, eu tô tentando responder a sua pergunta, então eu tô digerindo ela. Com certeza, a temperatura da noite, no ápice da noite, o ápice do frio deve ser o quê? O maior tempo do sol longe da Terra, 4 horas da manhã, né? Porque depois ele já está chegando de novo. Então, 4 horas da manhã, a gente tem um período mais úmido, um pouco mais frio. E depois a gente tem no pico das 15 horas aí, 14, 15 horas, nós temos maior tempo de insolação na Terra, então a gente tem essa areia vai estar... Mas a questão é, Renan, a região, ela tem que... Aqui no Sudeste não faz diferença, é isso que eu estou tentando te dizer. Aqui no Sudeste não vai fazer diferença se você coletar isso no auge da madrugada, se você coletar isso durante o dia. Porque essa perda de água para o tempo, para ela vencer essa montanha de areia que ela tem por cima dela, percolando, sendo atraída pelo ponto mais seco para ela evaporar, para ela migrar, para ela aerar, com esse prazo de 24 horas, não dá para fazer essa grande variação. Então, deve ser, assim, irrisório. Só se a gente estiver tratando de uma região em que sei lá, Manaus, em que ela tem um ciclo chuvoso e de calor muito definido. Aí talvez você fazer a média perto do horário que você costuma fazer a concretagem. Se você programa a sua concretagem para rolar o dia inteiro desde manhã, o ideal é você fazer de manhã, na abertura dos seus trabalhos, você fazer essa correção. Ela é rápida, você viu quanto tempo você demora? 5 minutos. Respondi a sua pergunta? Ou não? Respondido, professor. Tá ótimo. Obrigado. Nada. Pessoal, espero vocês de lá. Bora para o próximo link. Podem entrar que já está com as portas abertas.